Boa tarde a todos. Estamos aqui para a nossa sexta e última aula desse curso, né, de gestor para gestor, atualização, né, na gestão de LPI. E estamos novamente aqui com o professor Edmir Amarajás. E nesse nosso último encontro, além, obviamente, da do fechamento do curso, a gente vai poder estar falando com várias coisas que acabaram gerando algum tipo de ruído em relação às atividades anteriores, dúvidas que apareceram nos fóruns. E a aula de hoje é sobre gestão de recursos e sustentabilidade financeira nas ILPIs, e a gente espera que, né, todo mundo consiga participar bem. Eu fechei o microfone agora no início para não dar ruído na gravação. E queria pedir e lembrar a todos que colocassem o nome completo no chat para que depois eu possa, né, fazer a presença, registrar a presença de todo mundo com facilidade. E lembrar a vocês que o nosso último, depois dessa aula com o professor Edmir, o nosso último encontro de verdade será na semana que vem, e eu vou abrir ainda, não sei se hoje, mas talvez hoje, vou abrir um formulário para inscrição na oficina presencial, que é a última atividade desse curso. Então, nós tivemos uma oficina no final do primeiro bloco, e vamos ter outra oficina agora no final desse segundo bloco, né, da unidade 3. Então, queria agradecer a presença de todos. Como sempre, já temos um número bastante considerável de participantes, e pedir ao professor Edmir que assuma a parlamentaria da aula. Vamos, professor. Podemos prosseguir. Beleza, Tito? Então, pessoal, dando continuidade, né, estamos aí na última aula desse grupo de aulas sobre gestão de projetos, gestão de recursos e sustentabilidade financeira nas ELPIs. Hoje a gente vai estar tratando da gestão de recursos e sustentabilidade financeira em ELPIs e trazendo, né, resgatando diversos assuntos que a gente acabou adentrando, aprofundando um pouco mais, inclusive nas outras aulas, mas que agora estamos na aula específica para falar sobre eles. Primeiramente, né, para se pensar uma gestão eficaz de recurso que garanta essa sustentabilidade financeira, é muito importante que a gente pense, né, em qual é o padrão de qualidade dos serviços que estão sendo oferecidos dentro da ILPI. Pensar na gestão de recurso, dando transparência para essa gestão de recurso, elaborar um orçamento eficiente, implementar práticas que assegurem essa sustentabilidade a longo prazo, elas perpassam, todas essas atividades perpassam no pensamento de manter uma qualidade dos serviços oferecidos. Sempre que a gente pensa que vai realizar um gasto, certo? A gente pode pensar nesse gasto como um investimento em algo novo, a gente precisa pensar e planejar ele a nível de gestão de projetos. Quando a gente coloca, vamos diminuir um custo, certo? Diminuir custo não é o mesmo que cortar recursos para investimentos. Então, essa é a primeira grande sacada da aula de hoje. Pensar naquilo que se coloca como investimento para que haja uma melhoria de serviços, uma qualidade maior dos serviços prestados, daquilo que seriam custos. E como a gente pode pensar na gestão de recursos dentro dessa perspectiva. Então, temos aqui como objetivo da aula de hoje entender a importância da gestão eficiente desses recursos para que haja nessa sustentabilidade financeira e para que haja também uma continuidade e qualidade dos serviços oferecidos pelas A carne ILPs. está dentro de um pote, tá? Certo? Então, a proposta, o objetivo principal é fazer essa capacitação dos participantes na gestão dos recursos de forma eficiente.
A gente tem evoluído um pouco nisso, trabalhando nas outras aulas a perspectiva da captação de projetos, pensar a sustentabilidade financeira, aquele passo a passo que é muito básico sobre como pensar a sustentabilidade financeira da instituição, pincelando já a proposta de proposição, planejamento, gestão e execução de projetos, certo? E trabalhando a questão da transparência. Assegurar a transparência para implementar essas práticas de sustentabilidade, ela é muito importante para que a gente possa garantir a continuidade dos serviços, seja dentro da perspectiva de uma ILP privada, que não demanda, por exemplo, de outras fontes, além daquelas das mensalidades, seja também nas ILPs que dependem também do suporte de doações. Para se pensar a gestão dos recursos com transparência, a gente já falou bastante de transparência em algumas outras aulas. Isso se enquadra como melhoria na prática e para o uso e prestação de contas dos recursos recebidos. Então, quando a gente coloca a gestão dos recursos a nível de administração de todos os ativos financeiros e dos ativos materiais da ILPI, significa que isso é um balanço de contabilidade, isso é um balanço econômico. E para que haja uma validação desses balanços, desse balanço econômico, financeiro da instituição, é necessário que, primeiro, além do uso eficiente dos recursos, ou seja, do pensamento de gestão aplicado ao uso dos recursos financeiros, em relação à manutenção de infraestrutura, ao gerenciamento dos insumos, ou seja, daquilo que é de uso consumível, né, daquilo que vai entrar e é consumido durante um mês, durante um ano, dentro do planejamento da instituição, assim como a compra de alimentos, medicamentos, serviços, o pagamento de serviços de saúde, tudo isso faz parte da junção do que seria a pensar uma gestão financeira, pensar na gestão administrativa, dentro de uma perspectiva de manutenção de qualidade do serviço, certo? E de uma boa sustentabilidade dessa gestão financeira, ou seja, pensando na redução de custos, na implementação de investimentos para melhoria dos serviços. Mas como é que a gente trabalha a transparência financeira de todo esse processo? A transparência financeira significa principalmente tornar as informações financeiras acessíveis e compreensíveis para todos os envolvidos, como doadores, conselhos administrativos e os próprios beneficiários, que muitas das vezes ali são representados pelos seus familiares, como a gente já tratou nas aulas anteriores, né, quando a gente fala de transparência. Nessa aula de hoje, a gente vai falar um pouco mais sobre as ferramentas para se fazer essa gestão financeira, administrativa e de sustentabilidade dos empreendimentos, né, das ELPIs. Um exemplo prático de transparência financeira seria a realização de reuniões abertas para os familiares e para a comunidade em si, onde a ILPI apresenta um resumo das receitas e das despesas. Então, trazendo novamente essa questão, né? Esse balanço financeiro, a contabilidade da empresa, trazer isso para o aspecto da transparência é trabalhar com uma forma, né, de mostrar para os seus doadores, para os seus pacientes que pagam mensalidade, ou para outros doadores de fonte pública, por exemplo, que a gente sabe que não é o caso, mas que poderia ser. Um resumo dessas atividades, do que entra, do que sai, ou seja, fazer um balanço financeiro, um balanço do patrimônio da ILPI e colocar isso de forma clara, resumida, acessível ao entendimento para aqueles que são, de alguma forma, beneficiários ou doadores ou investidores dentro dessa ILPI. E quais são essas ferramentas de controle financeiro? Eu trouxe aqui algumas para vocês. Eu acabei tirando uma que é o Quicken. Eu coloquei uma outra no lugar porque ela é mais acessível. Mas trazendo para esse cenário, né, as ferramentas utilizadas para se fazer controle financeiro e gestão de projetos, eu trouxe algumas aqui. Não estou fazendo merchan, vocês estão livres para procurarem qualquer uma que não sejam essas que eu estou comentando, mas eu trouxe elas para dar alguns exemplos sobre sistemas de controle.
que são ferramentas que são utilizadas para garantir essa transparência, né? Como é que tu faz uma boa administração dos dados da saúde financeira de uma ILPI? Primeiramente, o início de tudo, lógico, é trabalhar com as planilhas de Excel, certo? Pode ser o Excel, pode ser o Google Sheets, que também é uma opção online para se trabalhar com essas planilhas, né, de dados, e que são software de gestão financeira, né? Com os outros softwares de gestão financeira. Aqui eu coloquei o exemplo do Quicken, mas depois eu tirei ele para colocar outro, e dei o exemplo do Conta Azul, que são sistemas de controle que são muito utilizados, principalmente por organizações do terceiro setor. Por quê? Eles são de livre acesso. Alguns podem ter a possibilidade de se pagar uma mensalidade para uma assinatura, né, para poder utilizar alguns recursos que na versão gratuita estão bloqueados, mas geralmente eles são de livre acesso, certo? Dá para utilizar mesmo sem todas as funcionalidades. Quando a gente coloca aí o setor privado, aquelas ILPIs, por exemplo, que já tem ali um recurso disponível, que pode ser investido na compra de uma plataforma, existem aí outras possibilidades, né? Ou mesmo esses próprios modelos que eu estou apresentando aqui na sua versão paga, que para mim são fáceis de lidar, são muito intuitivos, ou seja, são de fácil utilização. A gente não vai fazer um curso específico para cada um deles. Vou falar um pouco deles e trazer isso para a possibilidade, inclusive, de vocês colocarem, por exemplo, uma capacitação específica dentro da utilização de uma plataforma de gestão e controle financeiro, dentro da perspectiva de projetos que vocês possam vir a escrever e implementar na ILPI de vocês, para que torne esse processo de transparência um pouco mais acessível às pessoas que hoje estão aí trabalhando, né, nessa perspectiva da gestão. Certo? Então, um exemplo prático é uma ILPI que utiliza, por exemplo, a plataforma digital para registrar todas as doações recebidas e permitir o acompanhamento em tempo real. Ou seja, é uma plataforma de dados que vocês abastecem, né, com informações, e essas informações elas são repassadas diretamente para um sistema que coloca esses dados disponíveis na internet, ou seja, disponíveis para uma consulta daqueles doadores ou pessoas que investem na ILPI. Só ver uma coisa aqui, vou fechar aqui e vou voltar rapidinho, pessoal. Rapidinho. Estão vendo aí de novo? Sim, estava aberto para edição? Pois é, eu achei estranho aqui, estava aparecendo os riscos do lado, daí eu tirei. Às vezes ele fica aberto para, no padrão, ele permite que alguns participantes Editem. compartilhem, mas é engraçado, não é o padrão, não. Mas Eu vamos lá, vi ali, tirei e coloquei de novo, mas vamos lá. tudo bem. Continuando. Dentro dessa perspectiva, a prestação de contas ela é essencial para garantir que os recursos recebidos estão sendo usados de forma adequada. É muito importante que os relatórios financeiros, de forma detalhada, eles sejam repassados para os doadores, certo? E outros parceiros também, né, que investem na ILPI. Diferente dessa transparência de internet, por exemplo, que eu falei ainda há pouco. Nesse caso, agora, a gente está falando de accountability, que significa o quê? Ser transparente com o doador dentro de uma perspectiva um pouco mais aprofundada, que não vai ser feita só, digamos assim, com um informe, com um resumo, mas sim com o detalhamento, certo, das ações de utilização de recursos e que passam, inclusive, por uma auditoria, seja interna ou externa, certo? O que significa isso? Passar por uma auditagem. Quando tu internamente, tu faz um relatório, certo? Colocando ali tudo aquilo que foi utilizado, com comprovações, com formas de avaliar se aquele dinheiro aplicado atingiu o objetivo do projeto para qual ele foi destinado, certo? Isso internamente, mas também externamente. Quando tu contratas, por exemplo, uma agência, uma instituição específica para fazer a auditoria das contas da empresa, para fazer a auditoria de um projeto.
E esse grupo que foi contratado, no final, né, ele faz um relatório e esse relatório possa ser entregue para aqueles que são doadores, investidores, certo? Ou mesmo os beneficiários das ações da ILPI. Um exemplo prático, quando a ILPI desenvolve um relatório anual detalhado e envia para os seus parceiros, destacando como os pagamentos de mensalidade e as doações foram utilizados para melhorar a qualidade de vida dos idosos, certo? Fazendo ali um trabalho um pouco mais detalhista de prestação de contas. Todo projeto ele tem que passar por isso, certo? Aqui eu botei de forma geral, pensando a sustentabilidade financeira da própria instituição, mas pode ser um projeto. Imagina, aprovei um projeto de R$ 1 milhão para executar junto com mais 3, 4 ILPIs, certo? Voltado para garantia da saúde do idoso, garantia de atividades de lazer do idoso, certo? Como é que vai se fazer a gestão disso e depois a prestação de contas, certo? Então, pensem aí que o processo de accountability ele pode ser por projetos, mas ele também é parte do pensamento da gestão em si da instituição. E aí, pessoal, se tiverem qualquer dúvida, postem aí no chat, mandem mensagem que depois, no momento certo, o Tito ele vai e fala para mim. Práticas para garantir a transparência. A gente já falou de algumas delas indiretamente nas últimas aulas, mas eu trouxe elas aqui bem pontuadas. Divulgação de relatório financeiro no site da ILPI, por isso que é importante manter ali as redes sociais, o site, sempre ativo, para que vocês possam divulgar esses relatórios, certo? Mesmo que de forma não tão detalhada, né? Mas colocar ali que a saúde financeira da ILPI ela está ok, para que, inclusive, vocês consigam, dessa forma, atrair mais investidores, atrair mais parceiros, certo? Ou atrair novos pacientes que vão estar ali pagando uma mensalidade que, por si, já é suficiente para manter as atividades da ILPI. Pensar na divulgação de relatórios executivos e comunicação sobre o resultado prático dos projetos. Não é só falar sobre os dados financeiros. Que retorno os projetos, as ações, as atividades, elas estão tendo com os internos de vocês? Certo? Então, a gente faz uma atividade de arte-terapia. Isso é divulgado? Isso é colocado como digamos assim, um diferencial da instituição? Certo? Tem uma outra atividade. A gente tem um acompanhamento médico integrado. Tudo isso precisa passar por um relatório executivo e por uma comunicação mínima que seja no site e nas redes sociais de vocês. A realização de auditorias regulares é importante. Mesmo uma ILPI privada, que não depende, por exemplo, de doações, é importante passar por auditorias regulares. É como uma empresa, certo? Uma empresa ela passa regularmente por auditorias, inclusive para mostrar que a prestação de serviços dela é condizente, ela é ok com aquilo que está sendo realizado, certo? Então, é muito interessante se pensar a nível de gestão em auditorias, sejam internas ou externas. Principalmente se vocês captarem um projeto grande, é importante que haja, por exemplo, uma auditoria externa para avaliar, certo? Se foi efetiva a prestação do serviço, a realização do projeto em si. E fazer reuniões públicas para apresentar esses resultados, né? Não é só na internet. É importante que vocês marquem assembleias gerais que exponham para os internos, para os beneficiários, certo? A nível de conselho, por exemplo, gestor, de conselho consultivo da instituição, mostrar o que está sendo realizado de uma forma mais próxima, dentro de um contexto mais direto. E aqui a gente, pensando nessa questão ainda do controle, né, como é que a gente faz essa relação do orçamento e controle financeiro? Como construir um orçamento eficiente para acompanhar os gastos das LPIs? O orçamento eficiente ele deve incluir todas as fontes de receitas e todas as despesas, como salários, manutenção da infraestrutura, alimentação, medicamento, e qualquer gasto com qualquer tipo de evento, atividade, oficina, tudo isso precisa estar relacionado. O orçamento ele deve ser detalhado e revisado periodicamente para poder garantir que está sendo utilizado de acordo com a realidade da ILPI. Muitas das vezes, quando a gente pensa a gestão de projetos, a gente tem
Na etapa de planejamento, nós temos um pensamento, vai precisar disso. E quando a gente chega para trabalhar o nosso orçamento, no meio do projeto a gente vê que há uma despesa que não foi pensada, há uma realidade que se tornou fato no meio do projeto e que antes ela não existia, certo? E que faz com que haja, por exemplo, uma demanda orçamentária maior do que aquilo que se tinha previsto inicialmente. Então, pensar continuamente no orçamento, seja no orçamento da instituição, seja no orçamento do projeto, é extremamente necessário. Por quê? Esse tipo de mudanças elas podem ocorrer, mas se na etapa de planejamento tu já prevê certo recurso que possa ser utilizado numa previsão numa utilização de cobertura de gastos não pensada anteriormente, certo? Tu diz, tu tens aqui um capital de reserva que preenche dentro do teu orçamento possíveis modificações que devam ser implementadas. Ou então tu pensas em saídas de captação para que possa realizar qualquer tipo de cobertura de um gasto não previsto inicialmente. Tudo isso ajuda vocês a terem um controle financeiro maior, certo? Vamos fazer um incremento no valor de uma mensalidade, pensando na execução de um projeto que pode ser colocada em 10% ou em 15%, em 12%, já prevendo qualquer tipo de gastos a mais que vocês não tenham, certo? Dentro do planejamento inicial. Então, fazer esse tipo de orçamento pensando no controle financeiro é muito importante, para que vocês não tenham, por exemplo, que retirar recurso destinado a um projeto de algum lugar que vai faltar. Dessa forma, a gente pensa a identificação de custos diretos e indiretos. Hoje, vocês realizam isso quando pensam no projeto? Quando vocês estão fazendo a parte ainda de planejamento, quais são os custos diretos que são relacionados diretamente ao atendimento dos idosos, como a alimentação, a questão de saúde, certo? A própria estrutura de onde eles estão, e quais são os custos indiretos, que incluem aquelas despesas que são perenes ou não, né? Mas que entram como energia elétrica, água, a manutenção periódica ou não, certo? De algum tipo de equipamento que precisa ser utilizado. Tudo isso precisa ser pensado na gestão do projeto. No projeto eu penso, por exemplo, no custo fixo, ou então naquele custo que é de capital. Vou comprar um maquinário, um equipamento. Mas foi pensada na pessoa que vai operacionalizar isso? Ou então na manutenção desse equipamento? Certo? Isso tudo precisa ser pensado dentro dessa identificação dos custos diretos e indiretos. Um exemplo, a ILPI define um plano de redução de custos indiretos, como a instalação de painéis solares para diminuir a conta de luz. Isso daqui foi um exemplo dado em aula, certo? A gente fez ali a proposta de colocar painel de energia solar, certo? Para reduzir os custos de energia elétrica que a ILPI estava gastando, certo? Mas quando isso é planejado, vocês pensam, por exemplo, no processo de manutenção das células fotovoltaicas, que estão sendo utilizadas para fazer a geração de energia de vocês, a longo prazo, a sustentabilidade disso ela foi pensada, certo? Porque é um investimento muito grande de input inicial, mas ele tem um retorno que pesa positivamente na manutenção das contas da instituição e por quanto tempo, certo? Dependendo da questão da manutenção. Então, tudo isso precisa ser identificado dentro da proposta de gestão de projetos e que impacta diretamente a longo prazo na gestão da própria instituição. Fluxo de caixa e sua importância. Quando a gente pensa que o valor de fluxo de caixa, que é aquele capital disponível para pagamento de tudo aquilo que é corrente dentro da instituição, pensar não só no orçamento, mas no fluxo de caixa tem uma grande importância. Se tu tens um fluxo de caixa alto, que é aquele recurso que tu já prevê que vai ser gasto, não é o recurso de um lucro, por exemplo, de algo a mais, não é o recurso da diminuição de custos de algo necessário dentro da instituição. Tipo, a gente conseguiu reduzir, por exemplo, a conta de energia elétrica e esse dinheiro agora está disponível. Mas esse dinheiro ele está no fluxo de caixa ou ele está dentro da previsão financeira da instituição destinado, por exemplo, para um novo investimento? Certo? O fluxo de caixa ele é
importante para que se faça o acompanhamento das entradas e saídas de dinheiro ao longo do tempo. Ele é importante para se prever os períodos de escassez, tipo, ó, a gente vai fazer um grande investimento agora com as células fotovoltaicas, né, de energia elétrica. E isso vai diminuir, digamos assim, a nossa cobertura para outros custos que podem vir a surgir de imprevistos, certo? Ou seja, é um período de escassez. Mas também depois pensar em como esse fluxo de caixa ele vai ter um input maior de recursos disponíveis para cobrir outras despesas é importante. Tipo, a gente diminuir os custos de algo, isso impacta diretamente no aumento do nosso fluxo de caixa, do nosso recurso disponível no fluxo de caixa, certo? E fazer, né, avaliar constantemente quais são esses gastos, comparar com o orçamento previsto, é importante para que se façam os ajustes necessários em relação a possíveis déficits, certo? Quando tu fecha o balanço financeiro anual da instituição, que precisa ser fechado todo ano, inclusive para que vocês prestem conta com a Receita Federal, pensar no fluxo de caixa ele é importante para se prever, né? O balanço financeiro anual da minha instituição, ele foi positivo ou negativo nesse ano de gestão, certo? E pensar no fluxo de caixa é importante para que esse balanço ele sempre fique positivo, ou seja, trazendo ali um aspecto de saúde financeira importante para a instituição. Um exemplo disso é planejar, né, o uso do fluxo de caixa para pensar nas campanhas de arrecadação, garantir que vão ter novos recursos disponíveis nos meses mais críticos, ou seja, trabalhar a etapa de planejamento que vai impactar diretamente nos projetos que vocês possam vir a realizar, certo? Para poder ter um aporte maior de recursos. A minha instituição não precisa disso, a mensalidade dá conta. Aposto que a pessoa responsável pela contabilidade de vocês, certo? Ou o próprio gestor, né, financeiro da instituição tem sim essa preocupação, certo? Porque se ele fizer qualquer investimento para melhorar o serviço, ele vai precisar pensar nessa questão de fluxo de caixa. E aqui alguns exemplos dessas ferramentas de controle, né? O primeiro básico é o Excel, né, ou o Google Sheets, dependendo do que vocês tiverem disponível aí, né? O Google Sheets é interessante porque ele é um aplicativo que, apesar de só poder ser utilizado online, tem até como fazer offline, né? Mas a plataforma dele é o navegador de vocês da internet, certo? E o Google Sheets ele é uma plataforma aberta e gratuita, certo? Independente se vocês vão usar o Excel ou o Google Sheets, é importante que vocês trabalhem, né? Principalmente na perspectiva da gestão do projeto, não só pensar o orçamento, mas pensar o que tem de entrada e de saída e colocar tudo isso numa planilha, certo? Então, eu botei aqui do lado, né, do texto um modelo para vocês de planilha de Excel mesmo, né? Onde tu tens ali a identificação da data, do valor a ser pago, a descrição, né, daquilo que vai ser utilizado o recurso e o status de pagamento, né? Se está a pagar, se está em aberto, né? Ou se já foi pago. E é um modelo bem básico e simples aqui do que pode ser utilizado para vocês começarem a pensar na organização, né, desse cálculo de receitas e despesas para poder depois gerar um relatório financeiro. Um exemplo para isso, né? Pensar as planilhas com categorias de despesa, tipo alimentação, medicamentos, salários, entre outros, né? Se for um projeto, os insumos necessários, pagamento de transporte, tudo isso para monitorar, né, se for a longo prazo, principalmente, monitorar as variações mensais. Tipo, ó, esse mês a gente teve um gasto maior do que no mês anterior, certo? Identificando ali onde é possível, por exemplo, economizar. Aqui um outro exemplo, isso daqui já é um aplicativo, uma plataforma, né, que é muito utilizada, tipo, principalmente por organizações do terceiro setor, que é o Conta Azul, que é um software de gestão financeira voltado para pequenas e médias organizações. Ele auxilia no controle do fluxo de caixa, na emissão de notas fiscais, no acompanhamento do orçamento em tempo real. Ou seja, através do aplicativo, tu consegue gerar uma síntese, um resumo desses dados de forma mais acessível, simplificada, e que pode ser, inclusive, utilizado para fazer os relatórios de vocês junto com os possíveis investidores, né? Ou com os próprios beneficiários. Com ele é possível controlar as entradas e saídas dos usos de recurso da ILPI.
certo? E gerando assim, né, os relatórios que mostram o status financeiro da instituição só com um clique. Aí eu pergunto para vocês, alguém de vocês já teve algum tipo de contato com algum aplicativo utilizado para fazer controle orçamentário, gestão de projetos? Vão pensando aí, daqui a pouco eu vou abrir para vocês falarem um pouco da experiência de vocês. É, aqui, opa, aqui já não é mais o Conta Azul, viu, pessoal? Isso daqui é o Quick, pelo perfil daqui, que está aqui do lado, isso daqui é o Quick Build, se não me engano é esse o nome. Certo? Que é uma plataforma, aqui eu errei só o nome, mas depois eu conserto para vocês. Que é uma plataforma de gestão financeira que permite monitorar as receitas. Eu vou colocar o link também deles para vocês utilizarem depois. Ele permite monitorar as receitas, as despesas, fluxo de caixa, gerar relatórios mais detalhados e é ideal para organizações que buscam maior controle e profissionalismo, certo? O Conta Azul ele também é ótimo, mas esse Quick Build ele traz ali uma interface um pouco mais detalhada, certo? Onde vocês podem categorizar as despesas recorrentes, economizando tempo e facilitando também a análise financeira de vocês. Certo? E aqui falando de gestão de projetos, que já saindo um pouco dessa gestão financeira, né, de fluxo de caixa, gestão de receita e despesa, eu trouxe para vocês o exemplo do Trello e do Asana, que são duas plataformas online também, onde tu podes, por exemplo, né, os dois têm interface em português hoje, onde tu podes, por exemplo, fazer uma gestão das atividades do projeto, certo? Eles não são ferramentas financeiras, mas ajudam a organizar o planejamento dos projetos. Podem ser usados para poder fazer um ordenamento, né, uma organização específica do orçamento, definindo, por exemplo, quem é responsável pelas etapas de controle financeiro, da aplicação do recurso, de como o recurso vai ser utilizado e a necessidade de se prestar contas dessa utilização, certo? Dentro de uma escala de tempo. Então, são ferramentas interessantes para que tu possas visualizar com mais facilidade as etapas de organização, não mais do planejamento, mas sim da execução financeira de um projeto. Um exemplo prático, acompanhar o andamento do orçamento, distribuindo tarefas como registrar despesas semanais, atualizar a planilha de receitas, entre outros, né? Tipo, descrição dos gastos, ou então gastos não previstos, certo? E vocês poderem relacionar tudo isso dentro de um ordenamento, através das targets que a gente fala, né? Dentro da plataforma. Targets é quando tu colocas, aqui dá para ver, né? Tipo, tu tens uma tagzinha ali em verde, né? Ali tá escrito algo dizendo, tipo, isso daqui é necessário de ter atenção. Tu coloca uma amarela, que é uma questão que está sendo trabalhada agora. Então coloca vermelho, importante, urgente de se revisar, certo? Então são ferramentas que podem auxiliar vocês nesse processo de organização. E por último, eu trouxe aqui o Bússola Social. Tipo, Bússola Social, principalmente para as instituições que têm ali uma dependência maior da questão filantrópica, o Bússola Social ela é uma plataforma muito boa para a utilização de ONGs, associações, instituições do terceiro setor em geral, e que auxilia tanto no controle financeiro, no monitoramento dos projetos, certo? Na geração de relatórios, mas também na visualização de possíveis editais. A gente falou muito aqui, né? Como é que a gente faz para encontrar um edital, certo? Voltado para a minha atividade fim, certo? O Bússola Social, ele é um espaço de troca de experiências para além da gestão dos projetos, mas também de visibilidade desses projetos para possíveis investidores, de possibilidade de captação de recursos em editais que os investidores anunciam no Bússola Social ou que o próprio Bússola, a plataforma, busca, certo? De alguma forma, trazer para anunciar e que as pessoas que estão ali dentro do ambiente da plataforma possam vir a acessar, certo? Então, terminei aqui essa parte de ferramentas de controle, vou dar um stop para poder ouvir um pouco vocês, saber se vocês já utilizaram alguma dessas ferramentas. Sei que muitos aqui não trabalham diretamente com gestão,
certo? São fisioterapeutas, estão trabalhando mais na atividade finalística da instituição e não na atividade administrativa. Mas queria saber se vocês já utilizaram algum tipo de aplicativo ou plataforma online como essa para auxiliar vocês em projetos ou na própria gestão da instituição. Depois eu vou abrir para a gente ver um pouco mais sobre o Bússola Social. Então, pessoal, fiquem aí, participem comigo, por favor, falem da experiência de vocês, que com certeza a experiência individual de vocês vai auxiliar também o grupo, né, dentro de possíveis dúvidas. Acabei de colocar aqui no chat o link do Bússola Social, mas é um link gigante, assim. Tentei encurtar ali o link, mas não sei se tem uma outra entrada, não. Tem Esse é um sim, deixa eu link colocar aqui. meio grande. Agora que eu vi, tem dois bússolas sociais. Vou repassar aqui para vocês. Talvez seja o segundo. Aqui, ó. Fala, Luciene, você quer falar alguma coisa ou tá só testando o som? Enfim. Ah, então, eu coloquei o anterior que eu coloquei, mas também chama bússola social, hein? É porque tu passou o link de uma funcionalidade da plataforma e não da plataforma em si. Que É, ali mas eu era o controle de organizações do terceiro setor, certo? Que era para fazer um plano de controle financeiro. Tem entendi. muitas opções dentro da plataforma. Eu vou compartilhar aqui com vocês para vocês verem, certo? Deixa eu só fazer o meu login. Professor, deixa eu só lembrar aqui, alguns participantes entraram agora. Então, só para lembrar os participantes, para escrever o nome completo no chat, para facilitar o registro da presença, tá? Só para lembrar isso. Olha só, pessoal, eu entrei aqui com o meu perfil, né? No Bússola Social. A primeira coisa que aparece já é a central de editais, certo? Com editais em destaque, Cocamar Projetos de Incentivo Fiscal, chamamento ampliado de projetos temáticos, implementação de destinos turísticos, credenciamento de organizações sociais, na Prefeitura de Florianópolis e por aí vai. Se a gente clica aqui no link de editais, vocês vão ver que tem, né, além dos editais de destaque, outros tipos de iniciativas, e a gente pode fazer uma busca, inclusive, certo? Para saber mais dentro da busca rápida. Por exemplo, editais. Deixa eu ver se tem algum, por exemplo, terceira idade. Certo? Acho que não vai achar aqui. E LPI, será que tem? Talvez seja melhor. Ou idosos. Idosos talvez tenha. Aqui na busca, não sei se sou eu que estou lento, mas tem diversos projetos aqui também, tipo, aqui a listagem dos projetos. A minha internet que eu acho que não está muito boa, não. Aqui, por exemplo, na listagem de projetos, eu não tenho nenhum projeto listado na plataforma, certo? Mas é possível, por exemplo, pensar na organização. Aqui o link de organização, ó, com os dados básicos do tipo da instituição, coordenação de possíveis projetos. Então, dá para colocar o projeto todo aqui na base da bússola social, certo? A atuação, contato, tudo quem somos, visão, certo? E trabalhando na formatação do projeto, certo? Dentro da plataforma. Então, é uma forma bem legal, interessante aí de se pensar nas plataformas que auxiliam, né, a gestão de projetos dentro das propostas de vocês. Para além de que certo, tem toda a funcionalidade ali também de visibilidade, né? É Aí bem deixo com interessante. vocês o link aí para vocês darem uma procurada depois. Eu salvo o link lá na pasta deles, lá Uhum. no Moodle. O Flávio, ele escreveu aqui no chat. Eu vou começar com o sistema Nibo. Nibo ele é um sistema interessante também. Ele é um pouco mais aprofundado.
Vão fazer algum tipo de capacitação com vocês? Se ele não caiu, né? Porque às Uhum. vezes a gente acha que ele pode ter caído. A, a Bibiana escreveu aqui: a minha LPI já trabalha com o Conta Azul e a contabilidade sugeriu esse ano. Eu achei interessante. O Conta Azul ele é bem famoso aqui no Brasil, certo? Ele é um aplicativo de fácil utilização. O Flávio não falou, mas escreveu aqui: é um sistema online de gestão financeira. E ainda vou implementar junto com o meu contador. O Nibo ele é um pouco mais aprofundado, ele é uma plataforma paga, certo? Tu tens que fazer ali um pagamento, né? Uma assinatura para poder garantir as funcionalidades dele e ele é muito utilizado em pequenas e médias empresas, até dentro de cenários um pouco assim maiores, né? E tem muita funcionalidade interessante e ele é bem legal para poder fazer esses relatórios, né, de transparência financeira. Vale Pô, a pena. Tipo, eu trouxe uns que são mais acessíveis, mais fáceis de utilizar. O Nibo já vai precisar aí de uma complementação, né, de uma capacitação maior de quem for utilizar a plataforma. Mas ele também é bem intuitivo, ele não é tão difícil não, mas é um aplicativo, por exemplo, mais voltado para quem trabalha com contabilidade mesmo, certo? Mas ele integra, por exemplo, as interfaces da gestão financeira com a gestão administrativa. Isso é bem interessante. ele falou que é pago, né? E que ele vai aprender com o contador que já faz uso da ferramenta. Ele está Exato. ele vai pegar uma capacitação no estilo borracha, gruda no outro e vai capturando o que o outro sabe. Fora isso, pessoal, sobre essas questões que eu comentei, alguém já teve é, é, alguma outra experiência, né, com esses aplicativos? O Conta Azul perguntaram se é pago. O Conta Azul ele é gratuito, certo? Acredito que tem algumas funcionalidades dele que tu pode chegar e comprar para que ele possa ter, digamos assim, uma interface melhor, mas a princípio ele é totalmente gratuito, Normalmente, acredito. essa tem sido a tônica de alguns dos aplicativos que são disponibilizados, né? Você pega um básico, com algumas funcionalidades liberadas para você experimentar e depois eles vendem uma assinatura, aí vários níveis de assinatura, né? Como o próprio chat GPT. O básico, ele permite você fazer algumas coisas, mas a versão paga, nossa, é poderoso pra caramba. Eu vou fazer o compartilhamento de vocês aqui com o do Conta Azul. Mas, ô, professor, você quer saber se a gente conhece esse sistema que você está apresentando ou se a gente trabalha com algum sistema? Vocês trabalham com algum sistema, como é a funcionalidade dele, ou se fazem esse trabalho, por exemplo, mais básico mesmo, dentro da própria planilha de Excel, de se pensar nessa utilização financeira dos recursos. Ah, tá. Porque eu trabalho com sistema, mas é pago também. E ele faz a gestão que eu chamo. Ele tem três pernas, né? O Interface. estoque, o estoque, o clinic e a parte financeira. Então, todo mundo, né, utiliza o sistema. A parte do clinic é toda a parte do paciente, né? Do dia a dia do paciente. O estoque é o controle do que entra e sai, do que a gente compra. Basicamente, os três maiores compras é produto de limpeza, medicação e alimentação. E a parte financeira dele é todo o sistema de contas a pagar. Chama Uhum. Micrologos o sistema que eu uso. Isso que eu ia perguntar. É um sistema pago também. É um sistema pago também. Uhum. Contrata o serviço, ele é uma rede interna, ele não é conectado externamente. Acredito que vocês devem trabalhar ele só dentro da ILPI, né? Vocês não conseguem ter. Não sei se ele tem funcionalidade de acesso remoto, mas pelo menos que eu me lembre, funcionava só em rede interna. Vocês Não, a conseguem gente pode acessar acessar ele, remotamente. A gente acessa mas só remotamente. internamente, né? Mas só vocês que estão ali acessam. Ele não é uma Isso. plataforma pública. Não, não, Uhum. não, não, não. É uma empresa privada, né? Um sistema de uma empresa Isso. privada. O Zé Roberto O falou, Conta Azul ele é uma plataforma pública. Pode falar. o Zé Roberto falou que faz tudo com planilha eletrônica. Uhum. Tudo no Excel.
Tudo no Excel. Isso Vamos. daí é a forma mais comum da gente encontrar, né, esse tipo de atividade. Mas hoje existem essas plataformas de funcionalidade, né? O Micrologos, como desculpa, esqueci o nome dela. Aline, É, que a Aline comentou, ele é uma rede interna. O Conta Azul é uma plataforma na internet. Então, mas meus dados vão ficar todos disponíveis? Não, não vão ficar todos disponíveis, mas a Conta Azul ela traz essa funcionalidade dentro de uma perspectiva conectada, né? Hoje em dia, tudo está sendo trabalhado a nível de nuvem, né? Na internet. Então, o Conta Azul ele trabalha dentro dessa perspectiva multiplataforma online, certo? O micro por exemplo, tu tem até o acesso remoto, mas ele trabalha ali numa perspectiva mais fechada, não conectada, certo? O Conta Azul, ele tem essa perspectiva da conectividade, né? E aqui tem algumas funcionalidades, ó. Assim como a Aline comentou que o Micrologos tem 13 interfaces aqui no Conta Azul a gente tem sistema de gestão e de vendas e clientes, emissão de nota fiscal, cobrança automática, controle de contratos recorrentes, controle de compras e fornecedores, estoque de produto, conciliação bancária, gestão financeira, relatórios, conta azul de bolso, que é o que tu podes utilizar, por exemplo, na internet, né, pelo celular para poder fazer o acesso, e a conexão com o contador, ou seja, disponibilizar o serviço de um contador para fazer o acompanhamento das atividades da plataforma. Então, são algumas das funcionalidades do sistema, né? E que traz para vocês ali um perfil que é muito intuitivo, né? Precisa de um contador? Sempre é bom ter um, só que a própria plataforma ela pode te disponibilizar, certo? Então, é um exemplo dos que eu trouxe para vocês, queria ouvir os outros exemplos, né? Para poder a gente ter aí essa percepção, certo? Eu não utilizo nada disso. Talvez seja interessante investir, certo? Ou pensar em utilizar ali um desses aplicativos gratuitos, certo? Para que isso possa, inclusive, agilizar, né? Melhorar a prestação de conta de vocês. Eu faço tudo com planilha de Excel. Beleza. Mas na hora de fazer a prestação de contas, de pensar a transparência, a utilização dessas plataformas, a contratação desse tipo de serviço, ela conta também para a pessoa que vai estar ali, possivelmente doador ou investidor das atividades de vocês. a Elisa escreveu assim Laura, no fórum. pode falar. A Elisa escreveu no fórum. Como assistente social da ILPI, não trabalho com nenhum sistema. Temos uma pessoa específica para o trabalho financeiro, então não tenho como responder se a instituição usa algum tipo de sistema. Aí entra mais uma questão que a gente vai trabalhar hoje ainda. O processo de transparência da instituição perpassa pela pelo compartilhamento dessa informação com todos, inclusive, certo? Então, quando a gente fala de transparência, de se ter um conselho com uma participação aberta, entendeu? Para fomentar a participação das pessoas que estão trabalhando na instituição, é importante, por exemplo, vocês terem esse tipo de conhecimento. Talvez não seja interessante para mim operacionalizar isso, certo? Eu sou só assistente social, trabalho numa atividade fim, certo? Mas saber que existe, saber como é realizado, entender o funcionamento da prestação de contas, da transparência de um projeto, é importante, por exemplo, para te dar esse briefing. Eu poderia ser aqui não um professor de vocês, certo? Mas um possível doador, um possível investidor, ou então um interessado em trazer o meu idoso, certo? Para dentro da instituição, certo? E poderia estar fazendo esse tipo de pergunta. Certo? Então, por exemplo, a gente trabalha com filantropia. Imagina que um doador chega um dia para conhecer, eu quero conhecer a instituição. Lógico que vocês vão se preparar para recebê-lo, certo? Mas esse é o tipo de informação, por exemplo, que um doador, um parceiro da instituição perguntaria, certo? Eu, se fosse, pelo menos eu perguntaria. Entendeu? Então é interessante isso ser de conhecimento geral de todo mundo, né? Como é que se trabalha a transparência da atividade que eu realizo? Certo? A nível financeiro. Então, ter um pouquinho desses outros conhecimentos é interessante também, para que a gente consiga, de forma geral, entender, né, o funcionamento e a gestão de um projeto, a gestão da própria ILPI. Tem mais coisa aí no chat? É... A Tem gente Elisa que já usa o falou Conta Azul. exatamente, professor, mas é complicado. É. Agora, a Lidiane escreveu um texto aqui no chat. Eu também estou como responsável técnico e assistente social
da ILPI onde atuo. No momento, usamos o sistema online compartilhado com a contabilidade. Outras plataformas não tenho acesso, né? Não tenho acesso caso existam. Então, ela não sabe se tem, né? O que eu tenho acesso é, no final do mês, as contas da casa, as despesas e receitas, pois utilizamos muito na divulgação com familiares, em reunião com responsáveis e residentes na reunião de condomínio. Ó, isso daí é interessante, né? Lembra que eu falei que LPI parece um pouco com condomínio? Certo? Ela já trouxe ali uma experiência dessa que é parecida realmente, certo? Esse trabalho de prestação de contas, de como isso daí vai ser colocado no final do ano, balanço, quanto vai pesar o condomínio no ano que vem, entendeu? Esse planejamento todo é muito próximo da realidade que a gente está tentando trazer aqui para dialogar com vocês, né? Dentro de uma questão comparativa, é o mais próximo que a gente teria, certo? De uma realidade mais acessível para quem não é de uma ILPI. Certo? Ou no caso de uma ILPI que não tenha, ou de pessoas de dentro da ILPI que não tenham esse conhecimento de forma mais fácil, essa comparação com o condomínio ela é interessante, né? Se não mora numa casa, provavelmente já teve uma experiência dessa. Mas continuando aqui, vou voltar para a apresentação, certo? Se ninguém mais quiser comentar ou compartilhar suas experiências aí, ou falar, por exemplo, de alguma dificuldade que já teve, né, a nível de gestão financeira. A gente já teve um projeto, ele acabou parando no meio porque teve algum problema de ordem financeira, certo? De dificuldade no planejamento inicial e que na execução vocês sentiram que precisava de mais recursos e não tinha, por exemplo. Se alguém já passou por alguma coisa assim, pode comentar também, porque é a hora para a gente tirar dúvida. Pois é, por isso é que eu acho que era importante hoje que as pessoas pudessem. Eu não tenho problema nenhum de ler a participação de cada um. Sabemos que algumas pessoas preferem, por conta de timidez e dessa coisa toda, escrever no chat, mas eu acho que era bastante razoável, considerando que é o nosso último Última encontro, aula. né? As pessoas perdessem um pouco e pudessem falar, né? Compartilhar esses depoimentos, as dificuldades, né? Ó, teve Ah, alguém aqui. o José escreveu aqui: não entendi essa comparação de LPI com condomínio. Poderia comentar mais? Então, gente, imagina que no condomínio não somos idosos, certo? Mas existem famílias com diferentes classificações etárias. Mas quando tu participa da reunião do condomínio, tu tens uma pessoa que organiza tudo ali, né? Tipo, que está ali como se fosse um gestor do condomínio, certo? E que precisa prestar conta. Tipo, se na mensalidade do condomínio tu aumenta uma taxa, porque final do ano tu tens que pagar o 13º das pessoas que trabalham, que prestam serviços do condomínio, certo? Então tu dilui isso em meses anteriores para poder fazer a cobertura do 13º. Porque essa dando o exemplo do condomínio, o 13º ele é rateado entre os condôminos, certo? E não é colocado dentro das despesas gerais, na regra, na lei de condomínio. Então, é uma despesa que precisa ser prevista, discutida, mostrada, ver como pagou, porque isso impacta no valor que o teu investidor, né, que é a pessoa que paga a mensalidade, está colocando ali, né, mensalmente e que vai ter um aumento, um acréscimo, certo? Que depois tu vai ter que prestar conta. Por exemplo, se tu queres instalar uma academia, certo, dentro do teu condomínio, então tu vai ter que ratear, pensar no investimento disso, pensar a longo prazo, tipo, o valor que está sendo pago de condomínio, ele supre, vocês têm um superávit, por exemplo, capaz de fazer com que esse recurso que vai ser pago, ele possa não pesar no valor que é rateado entre os condôminos, certo? Vocês têm um déficit de recurso que precisa ser pago, de onde vocês vão tirar esse recurso? Certo? O nosso condomínio, por exemplo, colocou placa solar em todos os telhados, digamos assim, né? Se for um condomínio de casas, então um condomínio vertical, certo? Colocou placas solares ali. Isso diminuiu o custo do valor que é pago em energia, certo? Mas isso é rateado entre todo mundo, diminuindo o valor da mensalidade, ou continua a se cobrar o valor de mensalidade e aquele valor que fica é investido em alguma outra coisa, certo? Então, a comparação ela não é igual, certo? Não é mesmo. Mas quando a gente pensa em gestão financeira, talvez essa realidade seja mais próxima de se entender isso quando tu não és um gestor financeiro, certo? Porque quem já morou em condomínio, aqui no Rio de Janeiro só morei em condomínio,
certo? Agora que estou morando em casa em Seropédica, onde fica a Universidade Federal Rural, certo? Mas sempre tive que passar por isso, entendeu? Então é uma realidade mais próxima de se pensar uma gestão financeira, certo? Pensando nas pessoas que não têm essa experiência de gestão administrativa financeira. Por isso que eu fiz essa comparação. Deu para Alice, entender, Gilberto? Professor Edmir, Pode pode falar. falar, Alice. posso fazer só uma complementação, até em cima da afirmação que eu coloquei, né? Eu trabalho numa instituição privada como assistente social, então eu não tenho acesso a essa questão, né, financeira, de orçamento. Aí você até falou, mas é interessante. Para mim está sendo muito interessante conhecer através da sua aula. Só que quando eu não sei, não posso falar por todos, vou falar por mim, né? A experiência de trabalhar numa instituição privada é mais ou menos fazendo uma comparação com o que você falou da reunião de condomínio, é quando você é inquilino e não é proprietário e você não tem direito a voz e voto. Só escuta. Não sei se Sei deu como para é. entender, né? Então, assim, eu gostaria muito de me envolver e saber mais, né? Até para entender por que algumas questões que a gente leva, algumas propostas, não são concluídas quando a gente sabe que, assim, não tem uma transparência e, um exemplo, a gente acha que poderia ser feito uma coisa mínima como o projeto, o esboço de projeto que eu coloquei lá no fórum, né? Uma coisa simples para fazer uma equipagem num espaço como centro de convivência, uma mesa de jardim, ombrelone, uma coisa muito simples para uma instituição que teria um recurso, já que é uma instituição privada. Mas o que a gente escuta é sempre o seguinte: não posso, não tem verba. Então, acho que entra naquela questão realmente de você ser o inquilino e não poder ter o poder como proprietário de pedir, né, maiores esclarecimentos, né? É difícil, é um trabalho de formiguinha, né? Até você ganhar também esse espaço de estar podendo entrar nesses assuntos e poder acompanhar, né? Mas eu só queria fazer essa comparação com a questão do inquilino e o proprietário. Uma coisa que é interessante da tua fala, Elisa, é o seguinte, tipo assim, bora falar do cenário ideal, né? Uma ILPI que não é filantrópica, que tem residentes que, enfim, não tem problemas financeiros, certo? Que o pagamento das mensalidades são suficientes para suprir tudo. Ou seja, tem um perfil que é mais empresarial do que um Exatamente. perfil de organização social, certo? Nesses casos, na maioria das vezes, inclusive, a gestão ela é muito fechada. Uhum. Então, quando tu tens a perspectiva de trabalho do perfil de empresa, certo? Muitas das vezes não há essa transparência, nem o accountability ele é feito de uma forma mais acessível, certo? Principalmente quando tu tens ali um negócio, bora colocar assim, que é rentável. Então, tipo, para que eu vou mostrar minhas contas? Entendeu? Se as pessoas também não estão preocupadas em saber sobre isso, certo? Não tem por que mostrar. Entendeu? Só que esse é um tipo de pensamento que ele não é empreendedor, certo? Se tu tens uma saúde financeira, certo? Uma sustentabilidade financeira boa dentro da instituição e que tu não tens um processo de transparência, significa que tu também, muito provavelmente, está dentro de um processo de estagnação, certo? Por quê? Está estagnado, tu não capta recurso para além daquilo, certo? Se tu captar, vai ser dentro de um aumento que tu vai ter que dar uma justificativa, entendeu? Mas não entra dentro de uma visão que é empreendedora, certo? Ou seja, está dentro de um espectro de estagnação na qual é só desse jeito, mantém o ambiente de negócio e tá bom assim, certo? É normal, é muito comum, inclusive, certo? Mas são casos, né, estudo de casos, onde tu não tens uma perspectiva de mudança, de melhoria, certo? Então, participar, ter a oportunidade de estar participando, certo? De um ambiente como esse, de formação, onde tu tens acesso a esse tipo de visão, significa que, primeiro, tu estás complementando a tua atuação profissional dentro de uma perspectiva administrativa, financeira, daquilo que, inclusive, te supre, certo? Que é responsável pelo teu pagamento. Entender esse processo já é um ganho profissional enorme, certo? E, para além disso, pensar, tipo, olha, como eu posso vir a contribuir? Se houver abertura para essa contribuição, beleza. Nesse caso em específico, que foi colocado, muito provavelmente talvez não haja uma abertura. Mas se tiver a possibilidade de pensar, olha,
eu gostaria de implementar um projeto pela nossa ILPI, certo? E estou aqui colocando as possibilidades de captação, certo? Como isso pode vir a ser implementado sem necessariamente pesar dentro da gestão financeira da instituição, certo? E abrindo possibilidades, inclusive, de maior transparência, de maior participação dentro desse processo de gestão, certo? É algo possível, não quer dizer que é algo aplicável, certo? Mas a mudança desse pensamento empresarial, certo? A abertura, né, desses caminhos de uma gestão mais participativa, transparente, visando a captação, pode vir a ser interessante, entendeu? A partir do momento em que, na realização de uma experiência piloto, por exemplo, tu mostre ganhos efetivos, tu mostre melhoria na qualidade de vida dos idosos, tu mostra que, de repente, a execução de um projeto trouxe uma diminuição de custos para a própria administração da ILPI, entendeu? Então, tudo isso é válido de ser pensado, certo? Para que a gente possa mudar esse perfil, entendeu? Mas não quer dizer que isso seja uma coisa irreal. É muito comum, inclusive, né? Mas não tem um pensamento aí mais empreendedor. Professor, é porque, só para complementar, é porque a gente vai sempre pensar na questão econômica, né? Em primeiro lugar, e não nos ganhos adicionais que a gente pode ter, pensando numa ILPI, em todos esses aspectos que você falou, da qualidade de vida, né, da transparência, da participação, da, da questão ecológica, por exemplo, se a gente capta água e faz um reuso da água, isso tudo eu posso agregar dentro da minha proposta, dentro da minha personalidade social como empresa, né? E dizer, não, nós fazemos assim. Eu trabalho numa escola que ela, aqui no Rio de Janeiro, que gosta de vender a imagem, né? Gosta de vender parece pejorativo, mas que vende a imagem, que vende a Vende o imagem, seu peixe, né? Tem que vender o peixe. então, que vende a imagem de que é uma escola que tem uma proposta ecológica, sustentável. É verdade, isso é verdade. A parte que me cabe é que 90% dessas ações estão ligadas à minha postura e à minha participação como professor. Eu não acho ruim, eu de fato não acho ruim. Porque aí o que acontece? Em algum momento eu tinha que meio que dar uma pressão em relação a várias ações e a escola chegou à conclusão de que aquilo era interessante. Por quê? Porque os projetos que eu desenvolvia na escola, de vez em quando ia aparecer alguém de jornal fazer uma reportagem. E a escola não tinha a menor ideia do que era. E aí o que foi acontecendo? A escola foi. Por isso é que eu digo que gosta de comprar, né? Eles foram abraçando essa ideia. E abraçaram. Então, assim, obviamente, não têm custo nenhum comigo, porque eu já sou um profissional da escola. Eles viabilizam, assim, na melhor das formas, de forma muito pueril. Por exemplo, a gente faz um projeto de plantio com os alunos, eles compram terra. Quer dizer, um saco de terra como investimento é tudo que eu queria Custo na de vida. investimento, os custos de investimento são baixos, né, para um retorno Muito alto. baixo. E eu até acho que eles usam mal esse ativo, porque eles poderiam usar muito melhor se eles pegassem o Instagram da escola e fossem mostrando pontualmente essas ações que estão acontecendo ali. Assim, eu não tenho nenhum problema em relação a isso, pelo contrário, porque já é um projeto que já é desenvolvido. Isso é a melhor coisa, quando você consegue captar em cima daquilo que você já faz, e nem precisa investir tanto, né? Mas assim, então se você, nesse rol do convencimento, eu acho que é um pouco isso, né? Porque às vezes a pessoa não está nem entendendo no que aquilo pode trazer de retorno para ela, né? Exatamente. Eu vi aqui no chat que alguém falou sobre a comparação com condomínio e que na ILP deles é assim, né? Lá na fundação a gente chama de condomínio, porque os nossos residentes dividem uma casinha ou apartamento. Isso. São 2 por casa e por apartamento. Mas tudo fica no interior da nossa fundação. São 20 casinhas e 20 apartamentos. Por isso a gente chama para reuniões mensais com os idosos de reuniões de condomínio, onde eles têm acesso às nossas contas e nesse momento é utilizado
para tratar outros assuntos também, né? Nosso perfil de idosos autônomos e independentes. Nossa LPI é filantrópica. Então, aí mais um exemplo, né, bem próximo mesmo dessa questão, né, de comparação entre condomínio e a própria gestão, né, da ILPI. A Lidiana é nossa aluna que é de Juiz de Fora, Aham. só para lembrar. Mas beleza, pessoal. Deu para perceber, então, tipo, que tem diferentes perfis, mas que esse olhar da gestão de projeto, da gestão financeira, ele é uma coisa que é transversal, certo? Como a Elisa comentou, tipo, não trabalho exatamente nisso, mas ela conseguiu perceber que o perfil de gestão da própria LPI, atualmente, ele é um perfil um pouco mais fechado, certo? Então, é normal disso acontecer, certo? Mas existem outras possibilidades. Então, vamos trabalhar aqui com essa perspectiva de outras possibilidades. Tentar um projeto piloto, puxar uma proposta inicial que seja mais empreendedora ou que seja mais propositiva, que seja mais, que gere mais engajamento, certo, da sociedade, da comunidade em si, são perspectivas que a gente pode trazer para aquilo que a gente está tentando, né, desenvolver com vocês aqui no curso. Beleza? Que horas são agora, Tito? São 3h20. Tá. Vamos fazer uma pausa então, pessoal, e depois a gente retorna? Estou tentando lembrar de pausar no meio da aula, né? Senão eu vou seguindo Pausar no direto. meio. Pode ser, pode ser. Então a gente pausa agora, são 13h20. Arredondando 3h20. Voltamos 3h30. Pode ser 10 minutinhos aí para a gente ter de pausa. Tá bom. Beleza? Então voltamos às 13h30.